Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Herman Stipe e a partir de agora, juntamente com DS Produções Artísticas, trazendo uma entrevista com um dos artistas mais criativos do Brasil. Estou falando de Blanche Van Gogh, líder e vocalista da banda Cogumelo Plutão, banda que fez um tremendo sucesso nos anos 2000, principalmente com a música Esperando na Janela, que emplacou os primeiros lugares nas principais rádios do país. Blanche Van Gogh, muito obrigado pela sua presença e logo de cara eu já queria saber como surgiu a música na sua vida e também o início da banda Cogumelo Plutão. Conta pra gente. Olá, Herman, tudo bem? Olá a todos os ouvintes, é um grande prazer estar aqui entre vocês e está sendo uma grande felicidade voltar a dar uma entrevista, né, de cunho popular para que toda a nação roqueira e toda a nação pop saiba. A música surgiu dentro de mim através, quando eu ainda era criança. Minha mãe, Dona Maria Inês, era uma artista plástica do lar e que tocava 4 instrumentos. Então, desde criança, assim que eu nasci, eu tive contato com a música desde criança. Eu sempre ganhei presentes, digamos assim, brinquedos. Os brinquedos que eu gostava eram brinquedos musicais, clarineta, violão, pianinho. Eu não era muito do revólver, né, dos Legos. Eu nunca fui muito afim disso, não. Minha mãe sempre teve, junto com o meu pai, sempre me colocavam sempre esses presentes. Eu tinha uma inclinação já desde criança para a música. E no caso da minha mãe, por ser uma artista plástica, ela me ensinou muito dessa cultura, né, do desenho, da música, da harmonia, e eu fui desenvolvendo isso. A questão, talvez, do início do Cogumelo Plutão foi já grande. Eu tentava desde a minha adolescência fazer minhas bandas de rock, né? Então eu tive uma primeira banda que foi o Decor, né? Teve o Poeira Cósmica, que era uma banda que eu tinha também bem legal, que era meio rock progressivo com blues. Já o Decor já era um meio Beatles, assim. E aí, quando eu acabo aquelas 2 bandas, eu faço o Van Gogh, que era uma banda, que era um projeto meu já de fazer um som meio pós-punk. Aí eu, junto com o Leonardo Clark, montamos o Van Gogh, e dessa banda saiu Sérgio Morel, que veio a integrar no futuro o LS Jack. Então Van Gogh foi uma banda seminal dos anos 80, do meio para o final dos anos 80, assim, que fez muito sucesso na cena carioca e quase chegamos a lançar um álbum pela CBS, se não fosse o fato do Sérgio Morel do LS Jack ter viajado para fazer uma viagem para os Estados Unidos, o que ocasionou, demos um azar, porque aí houve uma troca do presidente da CBS e a gente perdeu o contrato. Mas foi legal. Depois o Morel saiu, foi fazer lá o LS Jack no futuro, e eu segui minha caminhada junto com o Van Gogh até chegar ao Cogumelo Plutão. O início do Cogumelo Plutão foi um início muito árduo, né? Na verdade, já era para estar adentrando o território do mundo rock já desde o final dos anos 80. Eu tinha tudo para explodir ali na cena carioca, mas fomos postergando muito porque eu tinha que estudar, tinha que me dedicar à faculdade, era bem nerd. Meus pais não investiam muito em mim, não acreditavam que aquilo ia dar certo, né? Todo mundo queria que eu fizesse outra coisa da minha vida. Foi muito sofrido, com certeza. Legal, Blanche. Agora eu queria saber o seguinte, qual o papel dos seus pais, da figura paterna e da figura materna, na sua vida artística? Como foi a figura materna e paterna na minha vida artística? Teve um grande peso, na verdade, foi a minha mãe, a Maria Inês. Ela foi uma mulher que me incentivou muito na música. Então, desde criança, eu tive muito incentivo na música, meio que por ela, mas eu sempre fui um pouco autodidata. Teve uma personagem na minha adolescência também, chama-se Catarina Cork Van Gogh, já no meio, assim, digamos assim, no final da minha infância para o começo da adolescência, onde teve uma participação também muito grande na parte maestrina, né? Uma maestrina nórdica. E que ela me ensinou música também, conceitos de música clássica. Aí depois, no início da minha adolescência, teve o Edilson Vasconcelos Alves, meu tio, irmão do meu pai, Djalma, que foi uma figura maravilhosa na minha vida, que me colocou no mundo do rock, me tirou daquela coisa da música clássica, para me jogar do Led Zeppelin, né, I'm Grant Song. Então, eu comecei assim, eu tive esse incentivo. A minha figura paterna não teve muita influência assim, na minha vida, no que tange música, não. Eu fui uma pessoa que mais viajava, ficava viajando a trabalho do que propriamente estando em casa e servindo, digamos assim, uma figura de um pai presente, né? Digamos assim, preocupado com a questão dos filhos. Mas teve sua importância como figura paterna para outras coisas, mas não para a música.
Agora vem cá, de onde veio o nome Van Gogh? Conta pra gente. O nome Van Gogh, ele, no caso, o meu nome, né, o meu sobrenome que todo mundo fala, Blanche Van Gogh, tem muito a ver com a Catharina Cork Van Gogh, que foi uma senhora que meio que me criou num período de tempo da minha vida. Ela era uma nórdica, não tem nada a ver com Vincent Van Gogh dos holandeses, os Van Gogh, né, Van Gogh, aqui no Brasil. Lá na Europa eles são que nem os Silva, os Santos, aqui no Brasil, é um nome bem popular. E ela, estando no Brasil na época, ela foi uma pessoa muito importante para mim no que tange o conhecimento de música clássica. E ao mesmo tempo que rolou um processo de adoção por parte dela para comigo, eu adotei o nome Blanche Van Gogh para a minha vida, né? Tanto que hoje eu sou uma pessoa que eu tenho uma nacionalidade em outro país também, em função todo esse processo. Agora eu quero saber o seguinte, se você está bem de memória. Você lembra qual foi a primeira vez que a banda Cogumelo Plutão apareceu na TV? A primeira aparição do Cogumelo Plutão na TV foi na TV Cultura. Foi uma entrevista que eu dei junto com o Cogumelo Plutão, da primeira formação que continha eu, Leonardo Clark, o Sun Gamarra e o Dolph Bragantini, da primeira formação. Então a gente fez um programa da TV Cultura na época, ainda não tinha gravadora, e a gente fez um programa que foi super badalado, e daí a gente começou a ser chamado para vários programas, porque o Cogumelo Plutão tinha sido meio que adotado pelo movimento LGBT carioca, por causa de uma música que eu tinha feito, né, chamada Pride Day, né, que fala da história de um homossexual que é expulso de casa por causa da sua orientação sexual. E isso chamou atenção para a banda na época. E a gente começou a fazer um monte de programa de televisão. E eu achei isso muito legal, porque nós tivemos um amigo que nós perdemos, um querido amigo, né, por causa disso. Foi assassinado e eu achei interessante escrever essa música na época. E diz uma coisa, Blanche, como que o sucesso interferiu na sua vida? No momento que eu explodo com o Cogumelo Plutão, eu deixo de ser um cara pobre, um cara que corria atrás, sofria muito para poder pagar suas contas, e aí o Cogumelo Plutão me dá logo num contrato de gravadora $260 mil para mim, se eu estivesse assinando. E isso foi uma coisa muito boa, porque eu pude dar uma condição de uma residência melhor para a minha família, e logo depois eu caí também com $190 mil, mais um contrato de editora que me deu mais dinheiro. Foi o maior contrato de estreia de um artista dentro do mercado fonográfico na época, na Universal Music. 22 de maio do ano 2000 foi quando a gente assinou o contrato. E logo depois a gente começou a fazer muitos shows, né? A banda explodiu na televisão, na MTV, nas rádios. Foi uma balança de shows na época. A gente, era terça, domingo shows, e quando a gente não estava fazendo show, estava fazendo televisão. A gente não tinha vida normal. Eu não tinha tempo de gastar o dinheiro que eu tinha ganho. Foi uma coisa muito louca. O que ele influiu, talvez, assim, na minha vida? Talvez eu tenha adotado um outro tipo de personalidade na hora da fama, e essa personalidade me fez ficar um pouco não tão perto das pessoas que eu amava, porque eu tinha que trabalhar bastante, perdia casamento das minhas irmãs, casamento dos meus melhores amigos, não podia ser uma pessoa normal, e se eu ia também numa festa, dava confusão, chegava um dado momento que, cara, todo mundo queria falar comigo, e aí o dono da festa acabava sendo escanteado, era um negócio muito chato, sabe? Eu ia pra boates, às vezes com amigos meus, chegava lá, dava confusão, porque a namorada de um cara ficava olhando e dando em cima de mim, e enfim, era uma confusão, uma loucura. Então foi nesse ponto negativo, mas teve um lado muito bom que o sucesso me promoveu a um ponto que eu pude ajudar diversas pessoas com meu dinheiro, comprei bens, investi na minha vida, né? E eu pude fazer algumas coisas que eu sempre quis, como por exemplo entrar dentro de uma loja de CD e levar tudo o que eu queria, entrar dentro de uma loja de roupas e comprar tudo que eu queria. Então eu era a verdadeira alegria dos vendedores. Então isso foi uma coisa muito boa. Blanche Van Gogh, diz pra gente, você é conhecido por alguns por ser um artista polêmico, excêntrico, autor de músicas que fazem sucesso há mais de 20 anos, também cantor, compositor, né? Teve suas músicas regravadas por vários grandes nomes, grandes artistas da nossa música. Agora, quem é o Blanche Van Gogh longe dos palcos? Bom, Blanche, longe dos palcos, é um cara que gosta muito de ficar com o pessoal de igreja. Eu gosto muito de tocar na igreja. Eu me sinto muito melhor tocando para 30 pessoas numa igrejinha do interior do que tocando para 30 mil pessoas num show de rock. Eu adoro tocar piano em casa, eu gosto de caminhar pela praia, gosto de ler livros
sou um amante da filosofia, escrevo muito, muito, sempre escrevendo livros. Acho que isso vai ser muito maior do que a minha pessoa produzindo música com Cogumelo Plutão, inclusive. Gosto de pintar quadros e gosto de estar com meus amigos queridos, né? Como Claudinho Salles, que é meu irmãozão de caminhada, o Rogério Tomichi, todos meus grandes amigos lá da Boom Records. Eu sou um cara basicamente sozinho, de vez em quando eu saio daqui, vou ver minha filha em Santa Catarina, sabe? Eu sou basicamente uma pessoa só, mas que muito producente dentro do ambiente da solidão, né? Porque eu trabalho bastante, sempre estou produzindo muito, muito mesmo. E me sinto muito à vontade de falar de Deus, gosto de receber testemunhos de Jeová na minha casa, protestantes. Quando é para falar de Deus, eu gosto, faço grandes jantares, adoro cozinhar, né? Sou um exímio cozinheiro. E gosto de convidar pessoas para estar dentro de casa, receber pessoas, tocar um piano para elas, né? Falar sobre a vida, ouvir o que elas têm a dizer sobre elas. E também sou um ativista humanitário muito voltado para projetos, para a geração de oportunidade para com os pobres. E isso também tem um lado meio político que me faz me aproximar dos maiores nomes políticos desse país. E sempre estou conversando com pessoas, né? Porque eu sou meio que um polo assim, que atua dentro da unidade cristã. Eu sempre estou conversando com protestantes, católicos, espíritas, porque acredito que aquilo que nos une, Jesus Cristo, é maior do que aquilo que nos separaria. Comunismo. Agora, uma outra curiosidade aqui, Blunt. Como surgiu o nome Cogumelo Plutão? Por que esse nome? Como surgiu o nome da banda Cogumelo Plutão? Um belo dia estou lá produzindo o álbum do Cogumelo Plutão com Paulo Ivanovich, produtor maravilhoso que trabalhou com Claudinho Bochecha, tinha vendido milhões com Claudinho Bochecha, junto com o produtor Djalma Mello, que também era produtor do Claudinho Bochecha. Eles viram o meu trabalho, minhas composições, quiseram produzir um projeto. E, na verdade, a intenção era ser uma carreira solo, mas eu queria que viesse como se fosse uma banda. Então, o que aconteceu? Naquele momento a gente gravou uma demo e levou para as gravadoras. E o Paulo Ivanovich queria que o nome da banda fosse Os Quatro, o S4. Eu achava aquele nome horroroso. Nesse meio tempo eu já estava com Emerson, Leonardo Clark e Rodolfo Bragantini, já compondo o que seria o miolo do Cogumelo Plutão. E aí quando eu chego dentro da gravadora, um belo dia, o presidente da gravadora chega para mim: olha, me disseram que você quer vir com uma banda de rock, mas eu estou interessado em você como carreira solo. Eu falei: não, eu tenho interesse só se for com uma banda de rock. Porque eu acredito que uma banda de rock é muito melhor do que um cara como Lulu Santos, entendeu? No mercado. Enfim. E aí, nisso que ele pergunta: tá, então você tem alguma banda de rock com você? Eu falei: sim, eu tenho 3. Não tinha porra nenhuma. Na verdade, o que eu tinha? O Emerson Gamarra, que era o baixista, que era para fazer a banda comigo, que era road de Cidade Negra, mais viajava do que ficava parado em casa. O do Rodolfo Bragantini, que era um publicitário, que nunca tinha tempo para ensaiar direito. Leonardo Clark, que era um campeão de snowboard em escala internacional, que mais vivia nos Estados Unidos que no Brasil, não tinha muito interesse assim na música. Então eu fui aquele cara que encheu o saco de todo mundo para poder fazer uma banda. Então nisso, quando eu estou dentro da Universal Music, o presidente da gravadora chega: tá, e qual dessas bandas se você quer? Nisso, quando ele vai falar, toca o telefone, ele olha para o lado para falar com a secretária dele pelo telefone. Em 10 segundos eu estava em pé do lado dele, na frente da famosa mesa azul da Universal Music, cheio de executivo ali sentado. E aí eu olho do lado dele, quando eu estava em pé, eu li uma pilha de CDs. Entre o topo dessa pilha de CDs estava um nome escrito: Júpiter Maçã, uma banda maravilhosa do Rio Grande do Sul, do Flávio Basso, falecido Flávio Basso, um dos maiores gênios do rock and roll brasileiro. E naquela época, quando eu vi aquele nome, eu falei: cara, que nome maravilhoso, Júpiter Maçã, que capa extraordinária. Em 10 segundos eu fiz o link: Júpiter, Plutão, maçã, pecado, lisergia, cogumelo. Então virou Cogumelo Plutão. Quando o cara vira pra mim, desliga o telefone e tal: qual dessa banda que você quer? Eu falei: Cogumelo Plutão. E assim surgiu o Cogumelo Plutão. Essa é a verdadeira história da banda. Agora, uma curiosidade: a banda nos anos 2000 estava no auge do sucesso, muitos shows, turnês. Conta pra gente o que aconteceu nesse período. O sucesso do Cogumelo Plutão foi extraordinário. A gente fez shows pelo Brasil inteiro, era muito dinheiro entrando, gritaria de fãs. Eu não conseguia entrar no restaurante, comer nada, era uma loucura. Eu não tinha tempo de gastar o dinheiro que eu ganhava. Terça a domingo shows, televisão, sai da televisão, pega um voo, vai fazer show no outro lado do Brasil. Era uma loucura, eu não conseguia ter relacionamento, não conseguia ter namorada, era uma loucura. Bebida
remédios para poder ficar acordado. Gente, eu vivia completamente chapado ali, tanto remédio e bebedeira. O que aconteceu? 3 anos de sucesso, eu tive um aneurisma no meio de uma turnê que tirou o Cogumelo Plutão de cena, sabe? Foi uma coisa horrorosa, que eu me vi numa situação, tendo que estar nos Estados Unidos fazer uma cirurgia, e nisso que acabou a cirurgia, eu tive um problema na cirurgia que eu fiquei 8 meses na cadeira de roda. 8 meses depois que eu me levanto, eu fiquei mais uns 2 anos aí nos Estados Unidos, aproveitei para fazer um curso de engenharia de som para cinema, e quando eu volto para o Brasil, eu não queria nada com música. Os membros da banda, a banda tinha dado uma parada um tempo, cada um foi fazer seus projetos particulares, né? Aí fizeram uma banda lá também que não deu certo lá. E nisso eu fui virar fazendeiro, fui cuidar, levar uma vida Ana Raio, Zé Trovão, estava mais interessado no campo, na cachoeira, no sol, sabe? Então fez mais sentido para mim arar uma terra, cortar uma árvore, fazer daquele tronco uma casa, sabe? Plantar, comer o vegetal, pisar no barro, caminhar 2 quilômetros para ir numa igreja com a Bíblia debaixo do braço, para ter aquela experiência do campo, da simplicidade. Aquilo fez mais sentido para mim. E aí, depois de um tempo que eu tive a minha filha cresceu, completou 12 anos, reuni a banda e vamos fazer uma nova turnê, vamos nos reunir. Aí fomos há 3 anos, quase 4 anos atrás, fazer um DVD, mas infelizmente um empresário mal intencionado deu um golpe no Cogumelo Plutão e a gente está aí em processo com ele até hoje. E o DVD que a gente gravou, colocou, está resolvendo na justiça, e agora o novo empresário que a gente está com a reunificação da banda agora, né? A gente decidiu que não vai mais olhar para trás para esse DVD e vamos gravar um novo acústico com convidados famosos junto conosco. E todo mundo pagando um tributo pro Cogumelo Plutão aí. Isso é que é legal, né? Deixamos uma grande marca aí. Então vai ter grandes nomes aí. Aguardem. E após a sua recuperação, você imaginou ou pensou em abandonar a música, Blanche? Sim, eu cheguei a pensar em abandonar a música porque o assédio, enlouquecido, imprensa, crítico, lidar com a lacrosfera, a galera toda da comunista, aquela galera esquerda, entendeu? Você ir pra televisão, aí de repente alguém pergunta quem foi a menina que esperou, que inspirou a música Esperando na Janela. Eu falei, olha, não foi uma menina, foi Deus. Aí eu falava, foi para Jesus que eu fiz essa música. Cara, eu chegava no dia seguinte, eu tava ouvindo ladainha da gravadora. Não, porque você parece um padre na televisão, você tem que ser roqueiro, você tem que ser louco, agitar, quebrar tudo, enlouquecer. Literalmente, você tem carta branca para ficar doido. Eu falava, cara, mas eu não sou isso, eu sou um ativista humanitário, eu sou ligado à poesia, sabe? Eu adoro Roger Scruton, você tá entendendo? Então fica complicado, as pessoas queriam uma atitude de mim que eu não tinha, eu não era esse tipo de cara, você tá entendendo? Eu não vinha pra cá pra morrer dentro de um quarto de hotel, sexo, drogas, rock and roll, nunca foi essa a minha leitura da música, sabe? Eu preferia falar de ecologia, ser que nem meus heróis, Peter Garrett do Midnight Oil, Mike Stipe do R.E.M., Bon Vox do U2, Morrissey do The Smiths. Essas eram as minhas influências, junto com Jim Morrison, junto com Elvis Presley, junto com John Lennon. Era isso que carregava na minha bagagem. Então, eram basicamente artistas ativistas, né? A gente não estava muito interessado nessa vamos morrer de droga dentro de um quarto de hotel. Acho isso coisa de otário. Blanche Van Gogh, você é um artista que faz sucesso inclusive internacionalmente. Como que a sua obra impactou no Cogumelo Plutão? Como é que a minha obra impactou o Cogumelo Plutão? Impactou da forma que sempre foi. Eu sempre procurei escrever um pouco sobre o meu lado, da minha densidade emocional, sobre tudo que eu passava. Refletia também um pouco sobre tudo que eu via sobre o mundo. Comecei a escrever isso e de alguma forma isso começou a impactar o Cogumelo Plutão, porque os fãs começaram a ouvir aquilo e se identificar com as coisas que eu escrevia. Esse foi o grande impacto. E a gente sabe que grandes artistas também, amigos, influenciaram a sua obra. Entre eles, o grande poeta Renato Russo, líder da banda Legião Urbana. Você que conheceu o Renato Russo, conta um pouquinho pra gente como que era essa amizade com o grande Renato Russo da Legião Urbana. Falar um pouco de Renato Russo é uma coisa assim que eu gosto bastante quando me perguntam, sabe? Renato era um cara muito legal. Pense na gente como um encontro de 2 expressionistas numa época que dividiam pensamentos políticos, culturais, sobre tudo que cercava. Então a gente falava sobre cinema, sobre quadros, sobre pintura, sobre livros, filosofia. Então era esse o Renato que me interessava e que eu gostava muito de falar sobre isso também. Era muito divertido, a gente conversava, a gente dava altas risadas. De vez em quando a gente saía comer lá no Madame Butterfly, lá em Ipanema, então a gente vivia falando. Às vezes eu dizia para ele, pô,
Foucault não é tão interessante. Aí ele falava, eu também concordo, mas eu gosto de Rousseau. Aí eu vivia dizendo, Rousseau era uma porcaria. Como é que você pode gostar de Rousseau, cara? Aí a gente tinha aqueles dilemas, assim, né, filosóficos, mas com muito respeito, né, dando muita risada, né. Era muito legal conversar com o Renato, sinto muita falta dele. Outro artista que você conheceu também foi o Cazuza. Conta pra gente, Blanche Van Gogh e Cazuza, como é que era essa amizade? Falando sobre Cazuza, também é um negócio muito interessante falar sobre Cazuza, né? E Cazuza, eu conheci Cazuza depois de um show que eu vi do Renato Russo com o Celso Blues Boy no Circo Voador, ao qual, depois do show, eu me encontrei com o Sérgio Borges, futuro empresário do Cogumelo Plutão, que era irmão do Guilherme Borges, que era também o cara que fazia o som do Barão Vermelho. Então, dali, depois do show do Celso Blues Boy, fomos para casa do Cazuza, chegando na casa do Cazuza com Renato Russo, Caidão, nosso amigo Caidão, baita de um punk lá de Brasília, e o Sérgio Borges juntos. Quando a gente chega na casa do Cazuza, lá na Lagoa Rodrigues de Freitas, vê o Ezequiel Neves, que eu conheci na hora, muito louco, muito gente boa. E a gente entrou numa sala com mais de 100 pessoas, tinha Paulo Coelho, tinha Ferreira Goulart, um monte de intelectual em pé, bebendo cerveja, uísque, tudo. E daqui a pouco a gente ficou perguntando, cadê o Cazuza? Cadê o Cazuza? Cazuza sumiu, cadê o Cazuza? Quer ver o Cazuza? Cadê o Cazuza? Daqui a pouco saiu o Cazuza, arrastando um cara, um lourinho, onde devia ter uns 18 anos mais ou menos. Os dois pelados, saindo assim da cozinha, chegando na sala. E aí o Cazuza dá aquele berro, ué, vocês ainda estão vestidos? Aí ele veio até a gente, até onde eu estava com o Renato, né? E Renato, ele pediu um cigarro pro Renato deu um cigarro na mão dele, aí Renato tentou me apresentar para ele, e ele virou as costas para mim, cagou para mim, né? E aí falou assim, poxa, mas quem foi que tirou meu disco do The Doors para ficar botando essa música de jazz, uma porcaria? Quero ouvir The Doors, bota The Doors. Aí ninguém conseguia encontrar o disco do The Doors dele lá. Ele ficou puto da vida, expulsou a festa toda da casa dele. Esse foi o Cazuza que eu conheci. Muito louco, mas muito interessante também, né? Porque logo depois disso ele começou a escrever. Havia uma competição muito saudável entre ele e Renato Russo, e foi muito legal ter visto aquilo ali, os dois na minha frente. Naquela época eu conheci. Cazuza era muito louco, gente. Olha, ele ganhava de todos na loucura. Legal, Blanche. Agora conta pra gente o que te inspirou a fazer a música Esperando na Janela. Porque essa não é uma música, né? É um hino. A história por trás de Esperando na Janela foi uma homenagem que eu fiz para uma menina chamada Meg, de Brasília, que era uma grande amiga minha, que tinha 12 anos de idade, na época que eu morava lá. E toda vez que eu estava voltando de um dia fatigante em busca de emprego, toda vez que eu passava embaixo do prédio dela, no primeiro andar que ela morava, ela sempre tinha uma palavra positiva para mim. Um dia ela perguntou para mim, puxa Blanche, toca umas músicas bonitas, quando é que um dia você vai fazer uma música para mim? Eu falei, eu estou muito chateado, não consegui emprego, estou tão depressivo, minha vida tá uma porcaria. Aí ela chegava lá da janela e falava, olha, sua vida vai melhorar, eu tô te dizendo, acima das nuvens cinzentas e sombrias sempre existe um sol bonito de sorrir. Ela sempre tinha uma palavra dessa motivacional. Depois eu saí de Brasília, fui morar no Rio de Janeiro, uma época com a minha mãe em Petrópolis. Minha mãe tinha uma vizinha chamada Lúcia, que tinha 2 filhas. Essas 2 filhas, na época de eu ter uns 12, 13 anos de idade, elas eram da Assembleia de Deus. Sempre viviam me pedindo para eu ir com elas na Assembleia de Deus, assistir um culto junto com elas. Era muito legal participar daquilo. Um belo dia eu cheguei lá com elas, lá fui na Assembleia de Deus, e chegando lá no dia de chuva, depois de ver um pastor subir 2 quilômetros a pé no meio da chuva para pregar para 14 pessoas, eu fiquei lá dentro da Assembleia de Deus e fechei o olho e comecei a orar. Nisso abriu uma ambiência, um som parecido com aquele som que você passa o dedo no copo de cristal, aquele som harmônico, que mostrava as melodias do que seria o começo de Esperando na Janela e o refrão. Eu guardei aquilo numa partitura mental que eu sempre uso para registrar as ideias. Quando eu chego em casa, quando eu estou chegando na minha casa junto com a Lúcia, com muita chuva, minha mãe atende a porta e diz que alguém ligou de Brasília, um amigo meu, dizendo que a Meg tinha falecido num acidente de carro com sua família. Motivado pela experiência que eu tive na igreja, sobrenatural, e a tristeza de saber a notícia sobre o falecimento da Meg, eu simplesmente resolvi
entrar no meu quarto, pegar um violão e compor Esperando a Janela, olhando para um quadro de anjos que subia a escada do céu na minha frente. Essa é a história de Esperando a Janela. Legal, Blunt. Agora, durante a carreira, muitas bandas têm altos e baixos no sucesso. Conta pra gente como foi a trajetória da banda Cogumelo Plutão ao longo da carreira. Bem, como é que foi a trajetória do Cogumelo Plutão ao longo da carreira? Foi uma trajetória vencedora, uma banda que surgiu em 3 anos com um único álbum, vendeu 2.600.000 discos. É uma trajetória vencedora, né? Fizemos muitos shows, pelo menos uns 5 grandes mega sucessos no ouvido do pessoal no Brasil. Mesmo distante da televisão, a gente sempre está perto, né? As pessoas sempre lembram da gente, as nossas canções ainda fazem a cabeça de muita gente. Isso acho que é o grande legado, né? Acho que o grande legado do Cogumelo Plutão são as canções que a gente deixou no inconsciente do povo brasileiro, né? Canções essas que são cantadas dentro da igreja, são cantadas regravadas por diversos artistas aqui e fora do Brasil. Acho que esse é o grande legado que a gente deixou, né? Legal, Blunt. Agora conta pra gente, você é empresário, você é pintor, cantor, né? Uma pessoa muito ligada a projetos de causas humanas e espirituais. Fala um pouquinho pra gente sobre os seus futuros projetos, Blunt. Os meus futuros projetos pessoais vai ser lançado aí 3 livros, que é uma trilogia chamada A Marcha do Demônio. Em Ruína, O Livro dos Dias e tem a Paralela também, que é muito interessante. São 3 livros, que é uma trilogia em cima que eu escrevi, que vai virar inclusive uma minissérie nos Estados Unidos. Esses livros vão ser lançados já nesse ano, nesse final de ano, e vocês vão acompanhar aí, né, quando eu lançar, mas é bem legal. Outros projetos também que eu estou fazendo é pintura, muitas músicas, né? Novas gravações com o Cogumelo Plutão. Também vai sair 4 álbuns aí do Cogumelo Plutão, mais um documentário chamado Ave Império, que está pronto aí também, que a gente vai divulgar a qualquer momento aí. É isso aí, a gente está bem feliz. Os projetos também pessoais envolvem talvez eu morar fora do país. Estou querendo passar um tempo assim da minha vida assim, um pouco em Portugal também. Eu sou descendente de portugueses e eu tenho uma relação de amor muito grande com esse país, né, com toda a sua cultura. E vou também para pouco descansar, começar minha vida do zero em outro lugar, voltando para o Brasil de vez em quando fazendo shows. Esses são meus projetos futuros. Agora, e a sua conexão com a natureza? Como é que é? Qual é a minha conexão com a natureza? Total. Eu sou um cara cujos meus projetos de vida são voltados também para o ativismo ecológico, né? O ativismo ecológico é das influências primeiras que eu tive, né? De Peter Garrett, né? Vocalista do Midnight Oil, que me influenciou de uma forma muito positiva a fazer projetos também de sustentação, né? Da natureza dentro de um polo econômico sem destruir nada. Uma das coisas também que eu sou muito voltado também é para um lugar cheio de cachoeira. Eu tenho uma tendência mais campo, mais natureza, né? Então eu fico às vezes pensando no que nós, os seres humanos, estamos deixando para o futuro dos nossos filhos, né? Destruindo um histórico natural que nós tínhamos, né? De milhões de anos, em poucos anos destruindo tanto como a gente estava fazendo em prol da busca pelo ouro, dos minérios, a depredação total em nome do faturamento. Isso é uma coisa que eu venho combatendo há muitos anos e cada vez mais sou muito voltado a isso. E quando você não está nos palcos, na estrada, na turnê, qual é o seu hobby preferido? O que você faz nas horas de lazer? Um hobby, lazer que eu gosto de fazer? Olha, eu gosto de praia, eu gosto de vez em quando dar uma malhada. Eu sou um cara que eu não me divirto muito, assim, eu sempre estou trabalhando, sempre estou escrevendo livros, sempre estou produzindo, né, muitas canções, novas músicas, compondo para os outros. Às vezes eu estou em estúdio produzindo também outros artistas, mas uma coisa que eu gosto bastante é de viajar, assim, ficar em praias selvagens, praias longe de tudo, ver a natureza. Eu gosto muito, isso é o meu hobby. E em 2021 a banda Cogumelo Plutão está de volta. Quais são os integrantes da banda e quais os planos futuros para Cogumelo Plutão 2021?
Olha, os componentes do Cogumelo Plutão é o Marcelo FM, guitarrista, né? O melhor guitarrista que já tocou comigo na minha vida. Foz, baterista. O Emerson Gamarra, que fez comigo o Cogumelo Plutão. E temos agora na turnê um acompanhamento do Willy, né? Que entrou aí no projeto Ave Império. A gente é um convidado especial, um excelente tecladista, violinista e guitarrista, e um exímio violonista clássico, toca muito flamenco também. Tá conosco, né? Então a gente montou um corpo muito legal, a gente tá bem feliz. Nossa, olha, um empresário novo, maravilhoso, a banda totalmente se entendendo. Os projetos futuros do Cogumelo Plutão reza lançar 4 álbuns. Tem um DVD que vai sair agora, é um projeto da gente que é o Ave Império. Tá no nosso foco fazer uma gravação ao vivo, num formato mais rock, que a gente deve fazer aí no final do ano que vem. Mas vamos lançar aí os projetos engavetados que a gente tinha, e vai ser lançados um por um agora, né? Então vai ter documentário também de cada projeto desse. Vai ser bem legal, aguardem. E a banda Cogumelo Plutão está lançando a nova música Energia Positiva do álbum Ave Império. Conta um pouquinho pra gente sobre esse novo projeto e os futuros projetos musicais da banda. O álbum Ave Império é um acerto de contas do Cogumelo Plutão com a história brasileira. É um convite a todos nós brasileiros a olhar o nosso passado e ver o que aconteceu, o que é dizer sou brasileiro, estou dentro dessa coisa chamada república. Ver o que éramos, né? Um grande acerto no sentido do quais são os nossos valores, né? Então, que suscita um pouco da gente essa coisa, para que eu estou estudando, o que quer dizer a família, né? E é travestido também de um discurso motivacional, com muita influência filosófica de diversos filósofos, tanto daqui do Brasil como de fora. E é um legado, um verdadeiro tratado ao chamamento para que a gente enterre um passado que precisa passar para olhar para um futuro de muita construção. Isso é o Ave Império. Agora, Blanche, nesse novo tempo de muitas divergências políticas, religiosas, ideológicas, nesse novo tempo de reconciliação até, o que você espera daqui para frente? O novo tempo que eu imagino, o futuro, é um futuro com realização feita. Eu espero num futuro um país, um Brasil que nós possamos ver como fator geracional de oportunidade para com os pobres, que a gente consiga fazer projetos que vá desencadear uma nova educação, que trate essa questão ideológica como uma coisa ultrapassada. Nós precisamos enterrar todo esse sentido ideológico para, ao invés de ficar sobrevivendo de ideologia, sobreviver de boas ideias. Espero que o país retome um tratado, digamos assim, de bem-estar, de respeito mútuo, né, com a condição que a gente pare de uma vez por todas de estar divididos quanto raça, sexo, cor, né, e parar com essa história de ficar divididos, porque o que nos une agora é a vontade de reconstruir esse país após essa situação pandêmica desastrosa. Então é isso que eu espero do futuro, um mundo mais unido, um mundo melhor, um mundo que a gente possa deixar para os nossos herdeiros, né? Toda essa geração que vai vir aí, um mundo de mais valores, de uma geração que recusa agora a falar essa linguagem ideológica, cujo todo o nosso pensamento individual sempre é tolhido em torno do coletivismo. Eu combato isso totalmente. Blanche Van Gogh, estamos chegando ao final de nossa entrevista. Gostaria de aqui agradecer em nome da DS Produções Artísticas e também em nome de todos os seus fãs, né, o carinho, o tempo e também por deixar a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse artista fantástico que você é. Muito obrigado. Foi muito prazer estar aqui com vocês. Olha, muito obrigado por estar aqui, fazer parte dessa entrevista. Sou uma pessoa muito grata por ter grandes amigos como você, querido. E também a Denise, né, que é nossa querida, grande amiga, grande promotora dos bons encontros, né, toda a ordem artística, espiritual
Esse é o grande legado, que a gente consiga fazer da nossa vida um grande encontro espiritual, um grande ensinamento, para que a gente possa deixar para todas as pessoas que nos vê, nos ouve e nos lê. Então, vamos fazer um mundo melhor através de desejar para as pessoas, para aquela pessoa que está do seu lado, não ver mais ela como um concorrente que vem aqui para destruir, tomar o seu lugar junto. Vamos fazer junto um novo país, construir tijolo a tijolo, cimento a cimento, concreto a concreto, um novo país para deixar para as próximas gerações, um grande legado. Esse é o meu objetivo e graças a Deus eu estou aqui com vocês e um abraço, quero desejar a vocês aí, fiquem ligados aí no Cogumelo Plutão. Quem quer ver o novo álbum do Cogumelo Plutão, digita aí www.selovirtual.com e vai lá ver Ave Império, o novo álbum do Cogumelo Plutão, tá? Fica ligado nas nossas mídias sociais aí, Cogumelo Plutão Oficial, lá no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram. E é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Foi um grande orgulho participar disso aqui com vocês. Forte abraço, viu? E agora, para terminar muito bem essa entrevista, eu queria pedir uma palhinha do novo som da banda Cogumelo Plutão, Energia Positiva. Nosso dia comece bem, que não nos falte amor para mudar, que a nossa força sempre ajude alguém, sem receber algo por auxiliar. A diferença é fazer tudo que não se faz, denotando a beleza daquilo que não se vê. Recompensa transforma o que vem do olhar, mudando a história daquele que sempre crê. Por isso eu digo agora, energia